Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 27 de maio de 2024. No vídeo de ontem eu analisei as pesquisas do Instituto Atlas Intel e do Instituto Paraná Pesquisa, mas deixei de fora propositadamente um dado da pesquisa do Instituto Paraná, que é o seguinte: perguntados sobre a lembrança de alguma realização positiva do governo Lula, algum benefício que o governo Lula tenha criado para a população, 70% da amostra de entrevistados revelou que não se lembra de nada de bom que o governo Lula tenha feito, o que é a amostra viva do fracasso da comunicação desse governo. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para o canal Dextra. Esse canal só pode existir e manter a sua independência editorial graças a esse apoio financeiro mensal que vocês me dão. Infelizmente, mesmo dando uma melhoradinha nas doações dos últimos dias, as contribuições financeiras de maio estão muito abaixo da média de todo o ano. É o pior mês em faturamento do canal esse ano. Se você puder pegar seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Parte da estratégia de comunicação de um governo, talvez uma das primeiras missões de quem cuida da comunicação de um governo, definir politicamente como esse governo quer ser lembrado. O governante, antes de ser governante, foi candidato e, como candidato, ele fez um discurso, fez propostas, criou expectativas na sociedade, e boa parte do sucesso de um governo e da sua possível reeleição ou da eleição de um sucessor passa por satisfazer essa expectativa criada. Vou dar dois exemplos aqui. Em 1994, o principal problema do povo brasileiro era a hiperinflação. Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real, prometeu que ia acabar com a inflação, acabou com a inflação e se reelegeu. Depois, em 1998, o candidato PSDB era o Serra e havia um problema adicional. O povo ainda temia a volta da inflação, mas queria emprego. E Fernando Henrique Cardoso prometeu que ia manter a inflação baixa e entregar empregos. Como ele manteve a inflação baixa, mas não entregou empregos, Serra perdeu a eleição para Lula. Qual era a grande promessa, digamos assim, a grande expectativa do povo brasileiro em relação ao governo Lula? Era para ser o governo preocupado com o social. Não vou entrar no mérito aqui dos programas do governo Lula, mas Lula criou o Bolsa Família, criou o Minha Casa Minha Vida, criou o PAC, e estas marcas, 3 marcas do governo Lula, ajudaram a comunicação do governo a vender a ideia de que Lula tinha cumprido esta promessa de ser um presidente voltado para o social. Tanto é que Lula se reelegeu e ainda conseguiu eleger a Dilma e reeleger a Dilma nessa expectativa, mas Dilma quebrou o Brasil, trouxe recessão, trouxe desemprego, trouxe um problema social de grande magnitude. Ela terminou empichada e, na sequência, o presidente Bolsonaro venceu a eleição como um presidente que tinha vindo para tirar o PT do poder, como um presidente antissistema, que ele foi, né? Sabemos que a eleição de 2022 é marcada por controvérsias. Não vamos entrar no mérito aqui, mas o presidente Bolsonaro seguiu sendo um presidente antissistema e, consequentemente, correspondendo às expectativas do seu eleitorado ao longo de todo o seu mandato. Portanto, cumprir com as expectativas geradas na eleição é parte do trabalho político e de comunicação de qualquer governo. E Lula gerou uma expectativa de que as pessoas iam consumir picanha e cerveja de graça, digamos assim. O que está por trás dessa ideia? A ideia de que o povo voltaria a ter uma situação econômica equivalente àquela
que o povo teve nos primeiros mandatos de Lula, numa conjuntura completamente diferente dessa. Lula contava com o boom das commodities, com a possibilidade de fazer a economia crescer, recebeu a casa em ordem, com as contas organizadas, gastou. Dilma continuou gastando, quebraram o Brasil, mas o fato é que Lula, ao concorrer nessa eleição, vendeu a ideia de que iria unir e reconstruir o Brasil, daí o slogan do seu governo, União e Reconstrução, e para as classes populares a ideia de que ele iria proporcionar um cenário de abundância econômica, de produtos baratos, de vida fácil. Pergunto, o governo está entregando o que prometeu? Está unindo o Brasil ou está apostando na continuidade da polarização e da divisão do Brasil? Está reconstruindo o Brasil ou está destruindo o Brasil com esse déficit público gigantesco que está criando? Está proporcionando uma economia em que os produtos têm baixo preço para os consumidores e, consequentemente, passam a sensação de prosperidade? Para mim, está claro que não. A população percebe a inflação no supermercado, especialmente a inflação de alimentos. O governo mantém a política de nós contra eles, de divisão da sociedade. E, ao contrário da promessa de reconstruir o Brasil, está novamente botando o Brasil na rota da destruição, que se consolidou com o governo Dilma, mas começou com Lula no passado. Não é por outra razão que este governo não tem uma marca. Lula, Paulo Pimenta parecem imaginar que o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o PAC são suficientes para sustentar um pedido de voto na eventual reeleição de Lula, mas não é assim que funciona. Lula se elegeu, supostamente, vendendo as expectativas de que iria unir e reconstruir o Brasil e proporcionar picanha e cerveja grátis. E não está entregando o que prometeu. Não é por outro motivo que 70% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisa dizem não se lembrar de nada de bom que esse governo tenha feito. Por quê? Porque, de fato, este governo não fez nada de bom. Pelo contrário. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais e lembre-se, o mês de maio está chegando aos seus últimos dias e a receita do Canal Dextra esse mês é a mais baixa desde o início do ano. E o Canal Dextra só pode existir e manter a sua independência editorial graças ao apoio financeiro mensal que vocês me dão. Se puderem pingar o seu Pix ou se tornarem membros do canal, eu agradeço, assim como agradeço se vocês puderem compartilhar esse vídeo levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.